Olá, eu sou a Carolina Braga, sou neuropsicóloga e hoje eu vim conversar com os pais sobre um assunto que deixa todo mundo de cabelo em pé: pessoas com TDAH e férias. Já não é fácil saber lidar com as crianças no período de férias. A primeira semana é aquele alívio, a família fala, a gente não precisa levantar cedo, não fica aquela loucura, mas passou da primeira semana, já vira aquele caos, a criançada já não sabe mais o que fazer dentro de casa, os adolescentes viram a madrugada jogando e fica aquela confusão. Muitas vezes os pais estão trabalhando ainda, então não conseguem nem dar esse apoio durante o período da tarde, enfim, o período que a criança estaria ali na escola. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o que fazer nesse período. Mas antes de mais nada, quero te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todas as notificações, para seguir a gente lá nas redes sociais de desenvolvimento saudável, tanto no Facebook, no Instagram, porque lá a gente compartilha alguns outros cursos, sorteios, acho que você vai gostar de ficar por dentro. E compartilha esse vídeo com outras famílias, quem sabe pode ajudar mais gente. Bom, então vamos lá. Qual é a ideia? O período de férias, final do ano, meio do ano, é um período em que a gente está acontecendo um monte de coisa ali na nossa vida. Tem Natal, tem Ano Novo, tem um amigo secreto, a confraternização do trabalho, enfim, que a gente tem que planejar várias coisas e ao mesmo tempo as crianças estão em casa. Então a primeira dica que eu dou é: divida as férias em períodos. Carol, agora em dezembro tá uma loucura, não dá pra fazer nada, vou largar na TV mesmo, no celular, na internet, porque eu preciso dar conta de organizar as coisas do Natal, eu preciso dar conta de planejar a viagem. Ok, acho que é importante também deixar um período, alguns dias, uma semana, aquele adolescente, aquela criança totalmente livre, sim, para poder dar uma respirada. Afinal, é um ano inteiro de muito trabalho. Eles também se dedicam demais para a escola, né? Acaba sendo muito corrido. Então, a primeira dica que eu dou é: divida esse tempo. Então, um primeiro período no qual eu não vou me preocupar, vou deixar ele à vontade. Depois, tem um outro período que a gente vai programar algumas coisas sim para que ele possa fazer. E aí, uma etapa final de preparação para a volta às aulas. Não é só no domingo à noite que a gente tem que pensar que vai ter aula no outro dia. E não só quando a gente pensa na coisa concreta, o material, o uniforme, mas também ir alinhando outros aspectos para voltar a isso. Então, primeiro ponto, deixou descansar, já passou aqueles dias iniciais, já me organizei? Vamos entrar na segunda etapa. É importante que seja criada também uma rotina para o período de férias. Carol, que loucura! Meu Deus, as crianças não têm tempo para nada. Pois é, mas se a gente também deixar muito solto, eles mesmos se queixam, começam a ficar irritados e cansados de fazer nada. Eles até dizem que ficam entediados. Antes, alguns anos atrás, por que não era necessário pensar numa rotina de férias? Porque a gente brincava, a gente saía na rua, a gente convivia com um monte de gente. Então tinha uma certa rotina com atividades diversificadas que acontecia naturalmente. Hoje em dia, a criançada está presa dentro de casa. Então se a gente não estabelecer algumas coisas para que sejam feitas, eles vão continuar lá só no sofá, só no quarto, e não vai ser bom para ninguém. Porque aí o adulto também chega do trabalho, vê aquele lá no sofá, na cama, o dia inteiro. Isso não é legal, né? Então vamos pensar. Primeiro ponto, ao invés de você dividir por horário, como a gente faz na rotina, entra na escola às 7, tem que fazer tal coisa a tal horário. Não organize horário, porque senão fica muito pesado. Mas a gente pode dividir por períodos. O que ele vai fazer no período da manhã, o que vai ser feito no período da tarde e o que vai ser feito à noite. É muito curioso, porque eu vejo essa dificuldade em lidar com as férias, tanto nas famílias que tem uma criança pequenininha, quanto naqueles adolescentes, adultos que já estão na faculdade e vão visitar os pais falam: Carol, não sei o que fazer, só fica dentro de casa ou só quer sair todo dia com os amigos. Então acho que é legal a gente pensar um pouco sobre isso. Então vamos escolher 3 períodos do dia e algumas atividades que têm que ser feitas. Primeiro ponto, acho bem importante a gente colocar alguma atividade física. Não precisa ser uma atividade física estruturada, aula de futebol, aula de natação. Mas é importante então combinar uma caminhada, pode até ser em família, quando a família chega à noite, vamos caminhar junto na rua, ir ao parque ou ao parquinho, descer na piscina, brincar na rua. Precisa ter algum período em que essa criança faça alguma atividade física, porque o período de férias não pode ser tudo ou nada, né? Durante as aulas faz 3 esportes, 2 línguas, mais escola, e no período de férias nada. Não tem sentido, né, gente? Pense em alguma atividade física que possa ser feita de forma natural. Combinar de ir com um amigo ao clube, se às vezes tem algum espaço público que possa frequentar, um condomínio que possa fazer essa atividade. E deixa isso combinado. Você tem que descer para a quadra e ficar um tempo lá, pelo menos 1 hora lá todo dia, manhã, tarde ou noite, e poder ter alguma atividade física. É legal também pensar num outro período em que tem um hobby, alguma coisa que ele curta fazer. Vale ver série, vale jogar
Fortnite, vale poder fazer o que ele tem vontade. Isso é importante nesse período também. Brincar de alguma coisa que seja do interesse. Então, deixar um período livre para aquele interesse. E eu acho que um passo que a gente quase não faz e precisa começar a fazer é também ajudar essa criança adolescente a ter alguma responsabilidade em casa. Então, ok, no período de férias é você que lava a louça do almoço. No período de férias é você que tira o lixo de casa, dia sim, dia não. Ou no período de férias, então, você vai ao supermercado comigo e vai ajudar a guardar as compras. Então, cria-se algumas atividades simples que deixam a família um pouco mais tranquila, porque os pais, em geral, voltam, gente, de cabelo em pé. E se você é pai ou mãe, sabe do que eu tô falando. Porque não aguenta mais, fala, meu Deus, o que eu vou fazer com essa criança que tá aqui? E a gente trabalhando na correria do dia a dia vai ficando mais desgastado com o fato de vê-los ali sem poder nos ajudar ou sem fazer alguma coisa de interesse. Outra dica bem bacana são cursos de férias. Procure atividades, cursos de férias que com certeza tem aí na cidade, tanto de esporte, de recreação, ou mesmo aulas de culinária, aula de pintura. Tem várias instituições que oferecem no período de férias algumas atividades programadas. Pode até ser, por exemplo, juntar um pessoal, alguns amigos aí do seu filho e pegar um professor de inglês, por exemplo, para fazer aula de culinária em inglês no período de férias. Ou pegar um recreador em 1 hora por semana, juntar todo mundo aí, os vizinhos, e poder ter essa atividade. Então é uma dica também bem importante, legal, para você poder ocupar esse tempo. E aí a gente vai entrar na terceira etapa. Então lembra, no primeiro momento a gente deixou eles tranquilos para dar uma reorganizada, uma descansada. Depois a gente separou em períodos do dia envolvendo uma atividade de autonomia, de cuidar da casa, alguma coisa nesse sentido, e também pode ser de autocuidado, né? Então agora a sua responsabilidade vai ser isso em relação aos seus pertences, por exemplo, e envolvendo um hobby, alguma coisa do interesse da criança e do adolescente, e envolvendo sim alguma atividade física, que é super importante. Algumas alterações hormonais, gente, fazendo parênteses, por exemplo, menarca precoce, né, as meninas menstruarem mais cedo, também estão relacionadas à obesidade. Então a gente precisa muito manter a atividade física deles. E por fim, a preparação para a volta às aulas. É um grande desafio colocar essa galera para dormir mais cedo nas férias. Então os adolescentes viram a noite vendo série, viram a noite jogando. E aí é um grande dilema, né? Quem tem adolescente em casa sabe, Carol, eu tiro tudo e ele vai ficar por fora, porque é o horário que todo mundo ficou online, ou eu deixo e daqui a pouco ele tá trocando o dia pela noite. O ideal é achar um meio termo, né? Não deixar ir dormir às 5, mas também não vai dar para dormir às 10, a gente sabe disso. Porque pensando em saúde também não é interessante que eles tenham essa troca aí do sono. Experimenta acordar cedo ele uns 2 dias, você vai ver se ele não dorme mais cedo. Então eu sempre dou essa dica para as famílias, tirar a internet no período aí da noite, ou então acordar mais cedo, colocar alguma atividade para fazer no período da manhã. Não precisa ser às 7, nem às 6, né? Pode ser às 9, que isso já dá uma regulada aí nas atividades. Então, quando eu vou me preparar para voltar? O ideal é que uns 15 dias antes da volta às aulas a gente já comece a conversar sobre esse assunto. Primeiro, eu acho que é muito importante conversar com a criança ou adolescente sobre o que ele pensa desse ano que vai se iniciar. A gente não faz nosso balanço assim, como foi meu ano anterior, o que eu quero para esse ano? Por que não conversar com eles a respeito de como eles imaginam que vai ser o próximo ano, como eles gostariam que fosse, que atividades eles gostariam de fazer, quais são os medos que eles têm a respeito do próximo ano, principalmente quando a gente está falando de transição, né? 1º ano, 6º ano, pessoal do 8º para o 9º, até o ensino médio. Então, conversar sobre isso. E, gente, não é assim, eu cheguei, conversei, acabou, foi ótimo, 10 minutos de conversa. A criança precisa de um tempo para elaborar aquilo. Então, fala uma vez, aí numa outra oportunidade, fala de novo, né? Fala o que você pensa, como você acha que vai ser esse ano, se vai ter alguma mudança na vida de vocês ou não. Então, eu acho que é super importante já ir planejando e preparando esse aspecto emocional também da criança e do adolescente para o ano que vai chegar, né? Conversar sobre os desejos, quais são as vontades deles, o que a gente pode fazer e o que não pode, o que ele gostou das férias que ele gostaria de continuar no período das aulas. Então, fez uma atividade lá de culinária, exemplo, e aí quer continuar no período das aulas. Poxa, legal. Fez alguma atividade envolvendo música e quer continuar. Então, essa também é uma dica, conversar com eles. E aí, de fato, ir preparando. Primeiro, começando a mudar a questão do sono, acordando ele um pouquinho mais cedo, preparando o material, o uniforme, né? Começando a conversar de novo sobre essas rotinas e, antes de começar a aula, começar a montar a rotina dele.
do período de aula. A gente já fez um vídeo aqui falando sobre a rotina, como colocar a rotina no dia a dia. Então já vamos planejar? Olha, teu horário de aula vai ser assim, como vai acontecer, né? Que materiais vão ser, que horário que você vai ter coisas. Porque nós adultos, em geral, nos organizamos para isso. Mas a gente partilha muito pouco com as crianças e adolescentes sobre o que vai acontecer na vidinha deles. Então é super importante, antes de fato a rotina acontecer, discutir ela com a criança, mostrar para ela, para o adolescente e até flexibilizar, né? Negociar algumas coisas, que dias ela prefere fazer tal coisa, para quando começar não ficar aquele boom, né? Porque imagina, você tá lá no sofá o dia inteiro, de repente vem aquela rotina pauleira que tem que almoçar, ir para inglês e para não sei aonde e fica aquela confusão. Então, fazer uma transição também é importante para que o ano comece mais tranquilo. E especialmente com crianças com TDAH, porque a gente tem que lembrar de uma coisa: a rotina é importante para qualquer criança, como eu falei, mas para as pessoas que têm o TDAH mais ainda, porque elas vão necessitar desse apoio nessa organização, principalmente pensando em controle inibitório. Quer dizer, eu tenho vontade de fazer aquela determinada coisa e eu vou querer ficar fazendo ela sem parar. Todo mundo tem essa vontade, mas se eu tenho TDAH, eu tenho uma alteração nesse controle do impulso e eu vou precisar de ajuda dos adultos que estão cuidando de mim para me organizar, para conseguir pôr esse limite. Senão a gente fica só no videogame ou só jogando, fazendo alguma coisa e acaba não se reorganizando nessa rotina de volta. Então, essas são algumas dicas para você que tem um filho com TDAH ou não, para passar esse período de férias. Se você gostou, então compartilhe com outras famílias, clique aqui no gostei, né, se inscreva no canal e eu espero você. Até lá!